Que a graça e a paz seja com todos. Vamos dar início, então, ao nosso sermão. Para tanto, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos. Hoje vamos estar falando sobre o tema o Evangelho da Reforma. Hoje pela manhã falamos sobre o Evangelho de Paulo e hoje à noite falaremos sobre o Evangelho da Reforma, o que tocou a Reforma Protestante. Aberta a palavra do Senhor aí em Romanos capítulo 1, nós já faremos a leitura do texto. O que é a Reforma Protestante? O que é reforma? Reforma é trazer novamente a forma, aquilo que perdeu a forma. A reforma ela é necessária quando existe uma deforma. E nós vamos ver que ao longo da história da igreja, ocorreu esse processo de deforma na igreja de Cristo. O evangelho de Jesus foi corrompido, foi deturpado e foi deformado. Nós sabemos que no período intertestamentário, que é o período que marca a transição do Antigo para o Novo Testamento, ocorreu a ascensão do Império Romano. Durante a ascensão do Império Romano, então, nós temos a vinda de Cristo na plenitude dos tempos. Jesus nasce e tem o seu ministério na terra. Jesus morre, Jesus ressuscita e sobe aos céus. Em Atos 2, nós temos a igreja recebendo um revestimento do Espírito Santo, e ali a igreja de Cristo começando a tomar uma forma, porque ali o texto nos fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Após isso começa uma grande perseguição aos judeus, uma grande perseguição ao povo de Deus. Nós temos ali Estevão como o primeiro mártir dessa perseguição. Nós temos o apóstolo Paulo, então, de perseguidor, agora com a sua conversão passando a perseguido. Nós temos então as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e ele, durante as suas viagens, ele começa a escrever as suas cartas, e muito especialmente ele escreve a sua obra mais profunda, a sua obra magna, que é a Carta aos Romanos. Então Paulo começa as suas viagens, as suas plantações de igrejas, viagens missionárias, e durante um período de 40 anos a igreja, então, ela vai tomando forma, ela vai se criando, se formando no meio do Império Romano, a igreja vai crescendo, vai avançando. Então nós temos a morte do apóstolo Paulo por volta dos anos de 60 e 64, sobre o período do governador Nero. Então, após a morte de Nero, entra um governador chamado Domiciano. Domiciano, durante o seu governo, nós tínhamos ainda o último apóstolo vivo, que era João. João estava na ilha de Patmos, e ali ele conclui, ele fecha o cânon das Escrituras, escrevendo ali o Apocalipse. Então, João morre. E nós temos agora outro período que se chama o período da patrística, que é o período dos pais da igreja. Nós temos ali Policarpo de Esmirna, nós temos ali Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, Eusébio de Cesareia, grandes homens que muitos deles foram contemporâneos até mesmo dos apóstolos, e são homens ali que dão seguimento, que dão continuidade à igreja de Cristo, e mesmo debaixo de forte perseguição, a igreja de Cristo seguia firme no fundamento dos apóstolos. Então, a igreja segue robusta. Nesse período, então, apesar de grande perseguição sobre Sétimo Severo, Tertuliano disse que o sangue dos cristãos era a semente da igreja. Até esse período, então, a igreja, ela estava forte, ela estava robusta, ela estava saudável. Agora, porém, no século IV, no ano 306, nós temos a ascensão do imperador Constantino. E durante o período do governo de Constantino, ele entra em guerra com outro imperador de outra província romana, e durante a noite ele tem um sonho, ele tem uma visão de uma cruz,
e que nessa cruz Cristo dava vitória ao seu exército sobre o outro exército. Então, a partir daquele momento, ele vai para a guerra, ele ganha aquela guerra, e ele então agora institui, ele instaura o cristianismo, a religião cristã, como a religião oficial do Império Romano. E é neste exato momento, é a partir desse momento que a igreja começa a perder a sua forma. Por quê? Porque começam agora uma mistura entre igreja e Estado, e começam a ser inseridos elementos da cultura greco-romana dentro do culto. Então a igreja começa a se deformar. No século VII, ano de 607, o imperador Focas, ele institui o papado, dando início a uma das maiores heresias que já ocorreu na igreja, mergulhando então a igreja de Cristo em uma profunda e grande derrocada, em sentido ao que era mal e que ia contrário às Escrituras. Então, no século XII, começa um período de trevas com a instalação da Inquisição, onde houveram torturas, mortes e caçadas aos ditos hereges. Agora vamos ver algumas das principais heresias que foram evoluindo a partir do ano 306, quando teve essa mistura entre igreja e Estado. Primeiro, foi introduzida a oração pelos mortos, a veneração dos anjos e o uso de imagens no ano de 320. No ano de 593, Gregório institui a doutrina do purgatório. O latim passa a ser utilizado nas missas. A partir daí, então, começam orações para Maria como uma mediadora. O papado romano, como já falei, instaurado no ano de 607. No ano de 700, começou um culto à cruz, imagens e relíquias. Em 998, nós temos agora a canonização de santos. No ano de 1079, nós temos o celibato de sacerdotes. A transubstanciação, agora a igreja passa a adotar a transubstanciação. A hóstia vira o corpo real de Cristo e o vinho, o sangue real de Cristo. Nós temos também a confissão auricular de pecados, prática de penitência absolvida, pecados eram confessados e ali, nessa prática de penitência, os pecados eram perdoados. Nós temos a proibição do uso de vinho na ceia, no ano de 1414. E tem também o purgatório, proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença no ano de 1439. Então, no ano de 1429, é instaurada a doutrina dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Então, essas foram algumas das heresias que foram instauradas na Igreja de Jesus ao longo desses anos. A igreja de Cristo se tornou nisso, idólatra, totalmente idólatra, mergulhado em heresias. E após esses 1200 anos de heresias, no século XVI, por volta dos anos 1500, o Papa Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro. Então ele começa a levantar fundos, a arrecadar dinheiro para construir uma enorme basílica, uma enorme igreja, e agora coloca em cena então uma das maiores heresias da igreja, a indulgência papal. Um homem só podia receber a salvação mediante a um documento assinado pelo Papa, ou seja, você comprava esse documento, o Papa assinava e você estava salvo. Então, nesse período, a igreja ela não dominava somente a teologia, mas ela dominava a ciência, dominava as artes, dominava a política, dominava a música. Então, esse período foi um período chamado período das trevas, um período onde a igreja dominava todas as coisas, e o ápice de todas as heresias chegou quando foi instaurada a venda das indulgências. E é exatamente nesse período, na Alemanha, na cidade de Wittenberg, que Deus começa a levantar, a trabalhar em um homem. Lutero, um monge agostiniano. Lutero, ele tinha muito problema com o termo a justiça de Deus.
a justiça divina. Ele achava que Deus colocava o pecado no homem só para punir o homem. Então, Lutero, ele lutava com as penitências, ele se autoflagelava, ele se autopenitenciava para purgar, para se redimir dos seus pecados. Até que então Lutero é enviado a Roma para estudar. E aí então ele se depara com o texto de Paulo em Romanos, no capítulo 1, que diz: o justo viverá pela fé. Então Lutero começa a estudar e a perceber o desvio da Igreja Católica. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixa na porta da igreja as suas 95 teses contra a Igreja Católica. Inicia-se então um dos maiores movimentos que a história já viu, um dos maiores movimentos da humanidade, o movimento da Reforma Protestante. Lutero dá início a este movimento. Depois surgem outros homens como Calvino, John Knox e Zwingli. Agora, qual era o fundamento que Lutero achou no texto de Romanos que o motivou para que ele desse início à Reforma Protestante? Então vamos ver o que moveu o coração de Lutero para dar início ao movimento de reforma. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, acompanhe comigo. Verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que moveu Lutero foi a centralidade do Evangelho. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que Lutero entendeu que o Evangelho é poderoso. E esse é o primeiro ponto do sermão dessa noite. O Evangelho é poderoso. Paulo aqui afirma que ele não sente vergonha do Evangelho. Mas por que Paulo diz isso? Primeiro, a crucificação ela era um motivo de vergonha. E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: mas nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Perceba que Paulo vai pregar este evangelho de um Cristo crucificado, e a crucificação era a morte mais vergonhosa para os romanos, a morte mais humilhante de todas. Paulo vai pregar esse Cristo, esse Jesus, esse Messias Salvador para os romanos, extremamente orgulhosos, extremamente arrogantes. Eles agora eram o grande império, o império em ascensão, o império que dominava o mundo. Os imperadores romanos eram considerados como deuses, eles eram arrogantes, e Paulo vai falar de um Cristo, de um rei, de um Salvador, que morreu da maneira mais humilhante. Mas Paulo afirma que ele não sente vergonha deste evangelho. Não só os romanos, não só os gentios, mas os fariseus, os judeus odiavam Jesus. Afinal, Jesus dizia que ele era o rei dos judeus, e ele foi morto em uma cruz. Porém, aquilo que era o maior sinal de humilhação para eles é o principal ponto do evangelho. O mundo odeia a ideia de ser humilhado. O mundo odeia a ideia de ser desprezado. Veja que o protagonista da mensagem do Evangelho é um simples carpinteiro, pobre, humilde, morto de maneira humilhante. Para o mundo, isso é a receita completa de um fracasso total. Agora, o que o mundo não percebe, o que o mundo não compreende e não entende, é que Jesus na cruz, ele não foi derrotado, mas na cruz nós temos a expressão máxima da vitória de Cristo. Então, por isso que Paulo diz que não se envergonha do Evangelho. Ele não se envergonha também deste Evangelho,
Porque ele diz que o evangelho é poder. Mas que poder é esse? Poder para a salvação. Para criar o mundo, a partir do nada, Deus cria o mundo a partir do nada. Não existia nada e Deus cria todas as coisas, chama à existência todas as coisas, faz com que tudo exista. Agora, para salvar um pecador, Deus pega o homem que é um amontoado de pecados, um conglomerado de pecados, de perdição, e Deus transforma esse homem agora em santo, limpando, tirando o pecado. Então veja o poder de Deus para fazer isso, porque Deus, Ele transforma culpa em justiça, sabendo que isto que foi crucificado para Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado. Deus transforma pecado em santidade. Deus transforma escravidão em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus transforma castigo em paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus transforma a morte eterna em vida eterna. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Deus pega um homem que está totalmente imerso na podridão do pecado, morto em seus delitos e pecados, corrompido, e pega esse homem agora, pelo poder do evangelho, e o torna santo, redimido, puro, limpo, lavado. Este é o poder do evangelho, é pegar pessoas como eu, como você, que estávamos imersos no nosso pecado, mortos em nossos delitos e pecados, sem chance alguma de salvação, distanciados, separados de Deus. E Deus pega nós dessa maneira e nos limpa, e nos transforma, e faz com que nós sejamos agora santos, faz com que nós agora sejamos filhos de Deus, adotados por Deus. Esse é o processo que Deus opera em nós, esse é o poder do evangelho. É pegar eu e você no nosso pior estado, e nos colocar inculpável diante de Deus. Por isso Paulo não tem vergonha do evangelho, porque ele sabia quem ele era, ele conhecia o seu pecado, ele conhecia a sua imundície, ele conhecia os seus defeitos, ele sabia que ele não era digno, mas que Deus, pelo seu poder, pelo poder do evangelho, o transformou. Então o próprio Paulo, antes sendo um perseguidor, quando ele se deparou com Cristo no caminho de Damasco, ele creu. Não existe como você ter um encontro real com o Cristo real, com o Cristo da cruz, e permanecer da mesma forma que você estava, porque quando você se encontra com o Cristo da cruz, toda a sua miséria, todo o seu pecado, toda a sua podridão é transformada em santidade diante de Deus. Então Paulo entendeu isso, Lutero entendeu isso, e nós precisamos entender isso. Agora, por que este evangelho ele é poderoso para salvar? Porque ele revela a justiça de Deus. E esse é o segundo ponto que eu quero tratar nessa noite. O evangelho revela a justiça de Deus. Lutero, ele vivia sem entender a justiça divina. Ele não compreendia a justiça de Deus. Então, constantemente ele imputava sobre si açoites, flagelos para se punir, como forma de punição pelos seus pecados. Veja o que Lutero escreveu: trabalhei diligentemente e ansiosamente com vistas a entender a palavra de Paulo em Romanos 1:17, onde ele diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Esforcei-me muito e clamei ansiosamente, pois a expressão a justiça de Deus me bloqueava o caminho. Lutero entendia que a justiça de Deus para com o homem ela era baseada no cumprimento dos mandamentos. E ora, nós sabemos que ninguém é capaz, ou será capaz, ou era capaz de cumprir os mandamentos à risca. Ninguém é capaz de não cometer pecado, ninguém é capaz de não pecar.
O homem peca constantemente, e isso trazia um peso imenso para Lutero. Então eu te pergunto, de que maneira o homem pode ser justo diante de Deus? É somente através do Evangelho de Cristo, que é a boa nova de que Deus salva pecadores. Porém, Deus não tolera o pecado porque Ele é extremamente santo. Se Deus é extremamente santo, então como Ele pode ser justo e ao mesmo tempo justificar pecadores? De que maneira Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar pecadores e continuar sendo justo? Eu gosto muito de um exemplo do Paul Washer, de uma ilustração que ele faz sobre esse tema. Ele diz o seguinte, eu vou parafrasear para o nosso contexto. Imagine que aqui em Guarulhos, nós temos um juiz que ele é muito justo, que ele é conhecido pela sua justiça, pela sua integridade, pelo seu caráter. Imagine que você vai levar o seu filho para a escola, na segunda-feira pela manhã. Você pega o seu filho, a sua filha, e conduz ele até a escola. Deixa ele às 7 horas da manhã na porta da escola, e você sabe que você voltará ao meio-dia para buscá-lo. Porém, quando lá pelo meio da manhã, você recebe uma ligação para você ir à escola urgentemente. E você chega lá e você sabe da notícia de que entrou um homem muito mau, um criminoso, portando uma arma e começou a atirar e matar as crianças. E o seu filho foi um desses que morreu. Você vai querer que aquele homem seja julgado. Você vai querer que aquele homem seja punido. E aquele homem é pego pela polícia e é levado até as autoridades. E você sente algum conforto, porque você sabe que o juiz aqui de Guarulhos é muito justo, é íntegro, e ele vai condenar esse bandido, esse criminoso. Então chega o dia do julgamento, e você se assenta para ver a sentença daquele homem que tirou a vida do seu filho. Você se assenta naquele banco, e lá está aquele homem, criminoso, que matou várias crianças. E de repente, quando o juiz vai culpá-lo, aquele homem tem um irmão, e aquele irmão dele se levanta e fala, eu vou assumir a culpa no lugar dele. E o juiz aceita. E ele então aplica a sentença no irmão daquele homem, e aquele bandido mau sai livre e impune. Você vai dizer, esse juiz é mau, esse juiz é injusto. Não foi o irmão dele que errou, foi ele. Você vai querer que ele seja condenado. É exatamente isso o que aconteceu na cruz. Você é esse homem mau. Eu sou esse homem mau. Nós deveríamos ser condenados à morte e morte eterna. Nós cometemos os piores pecados, os piores delitos. Nós devíamos ser condenados eternamente. Mas alguém assumiu a nossa culpa. Alguém assumiu os nossos pecados. Alguém se assentou no banco dos réus e levou a minha e a tua culpa. Nós éramos sentenciados à morte eterna, à condenação eterna. Não havia chance nenhuma de sermos livres. Mas Deus, por causa do seu grande amor e da sua misericórdia com que nos amou, nos deu vida. Enviou o seu Filho único para que assumisse a nossa culpa, a nossa dívida. Havia uma dívida impagável. Cristo pegou essa dívida e encravou na cruz. Rasgou a cédula de dívida que era minha e tua. E nos justificou.
Essa é a mensagem do Evangelho. Eu e você não poderíamos pagar jamais a nossa dívida, mas Cristo levou em nosso lugar, levou a minha culpa, levou a tua culpa, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, sentados nos bancos dessa igreja, livres de toda a condenação, cantando como cantamos, não há mais culpa em mim. Esse é o poder de Cristo, esse é o poder de Cristo que nos salva da condenação eterna, que nos limpa, que nos justifica. Deus estava com a sua taça cheia de ira para derramar sobre a humanidade, sobre o homem pecador. Aí a taça da ira de Deus estava transbordando, e eu e você receberíamos essa condenação. Todo o sofrimento de Cristo na cruz, toda a dor angustiante, toda a humilhação, toda a vergonha, todos os flagelos de Cristo, foi a taça da ira de Deus derramada sobre ele. Era para descer sobre mim, era para descer sobre você. Esse é o poder do Evangelho, que nos justifica. Cristo levando as nossas culpas, não para você viver de qualquer maneira, não para você ser um cristão mais ou menos, não para você viver correndo atrás de sonhos e projetos materiais e terrenos, não para você viver correndo atrás de bens, de cargos, de finanças, não para você viver uma vida depravada, uma vida de qualquer maneira, uma vida de pecados. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos cristãos medíocres, que pegássemos a nossa Bíblia apenas no domingo para vir para a igreja. Não foi para isso, mas foi para que nós tivéssemos nossos pecados justificados e tivéssemos relacionamento com Deus. O relacionamento que foi quebrado quando o homem pecou no jardim. Deus quer reestabelecer esse relacionamento. Quer ter relacionamento comigo, com você. Não foi para isso que Cristo morreu, para que você vivesse de qualquer maneira, mas para que você fosse justificado e regenerado e vivesse uma vida de santidade. Lutero não entendia isso, ele não conseguia entender. Esse texto é poderoso, porque ele fala do Evangelho de Jesus. Agora, depois de mostrar o poder do Evangelho, o motivo pelo qual o Evangelho é poderoso, Paulo agora vai mostrar o resultado do Evangelho para o homem. E o resultado é que esse Evangelho, no verso 17, nos traz vida. Veja, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse Evangelho nos traz uma vida de fé. Eu já disse hoje pela manhã que quando nós lemos o que Paulo está escrevendo, Paulo, como bom judeu, ele pensava em hebraico, ele escrevia em grego, e nós estamos interpretando, lendo, entendendo em português. Então, quando Paulo usa a palavra fé, aqui, o justo viverá por fé, a palavra fé, ela é equivalente à palavra emuná, do hebraico, que é citado por Abacuque no capítulo 2, no versículo 4, onde Abacuque fala que o justo viverá por fé. Paulo está citando isso. Então a palavra fé aqui é equivalente à palavra emuná, do hebraico. E a palavra emuná, ela significa fidelidade. Fidelidade vai além de fé. Significa você ser constante nos compromissos que você assumiu. Quando você contrata um plano de internet, um plano de celular, ou um plano de academia, mesmo que você não vá para a academia, mas você gosta de pagar a academia para não ir, quando você contrata, tem lá um contrato de fidelidade, que significa que você vai honrar o compromisso que você assumiu. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. O justo viverá por fidelidade. Não é fé somente, mas também é fidelidade. Fidelidade expressa mais do que crer.
Paulo está falando de uma fé, de uma convicção somente no Evangelho de Jesus, mas também está falando que esta fé, ela está ligada ao relacionamento do homem com Deus. Então isso significa duas coisas. Primeira, não são as nossas obras que nos justificam, porque é por fé. O justo não vive por suas obras. O justo vive pelas obras de Cristo na cruz. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Então, quando nós falamos de salvação por fé, cada religião fala que você é salvo se cumprir isso, se cumprir aquilo, se fazer aquela outra coisa, se você for uma boa pessoa. Diversas religiões pregam isso, que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. O cristianismo prega que você é salvo não por aquilo que você fez, mas por aquilo que alguém fez por você. Então perceba, se tratando de reforma protestante, o estopim da reforma para Lutero foi a venda de indulgências. Havia um padre chamado John Tetzel. John Tetzel era um padre que era um excelente orador, um excelente pregador. Então ele foi incumbido da missão de anunciar a venda das indulgências. Então ele chegava em uma cidade e começava a pregar e falar das indulgências. E uma das frases que John Tetzel dizia que era: ao tilintar de uma moeda num gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Então, quando você dá uma oferta, uma alma sai do purgatório e é salva. John Tetzel dizia nas suas pregações: ouça o grito das mães, ouça o grito dos seus pais, de seus irmãos no purgatório. Eles clamam: tirem-me daqui. Você deixará que eles sofram eternamente? Então ele apelava às emoções. E isso foi estopim para Lutero. A salvação não pode ser comprada. O que você pode fazer para ser salvo? Nada. Cristo fez. Não são as nossas obras que nos justificam, mas é a obra de Cristo que nos justifica. Segundo, fidelidade, aqui, o justo viverá por fé, significa que nós precisamos manter uma vida de relacionamento com Deus. Fidelidade, não apenas crer, mas temos fidelidade. Muitos dizem que acreditam em Deus, muitos falam de Deus, porém vivem como se Deus não existisse. É uma tragédia muito grande nós sermos cristãos na igreja, e em casa, na rua, no trabalho, vivemos como pagãos. É muito triste nós termos uma vida de comunhão com Deus das 18h30 até por volta das 20 horas do domingo, e vivermos o resto da semana como se Deus não existisse. Acreditar em Deus é mais do que afirmar que existe um Deus, mas é viver essa vida de relacionamento, de intimidade com Deus, ser íntimo de Deus, de caminhar com Deus. Existe um homem que caminhou com Deus, seu nome era Enoque. Ele andou com Deus, e o andar aqui não significa que ele simplesmente andou pela estrada com Deus, ele caminhou com Deus. Não, significa que ele viveu com Deus, e ele viveu com Deus de tal modo, de tal maneira, que a Bíblia fala que Deus o tomou para si. O texto fala: e Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Imagina o nível de relacionamento de Enoque para com Deus. Enoque não era diferente de mim e de você, era mortal e pecador como eu e você, mas ele viveu com Deus,
Imagine Enoque andando com Deus, vivendo com Deus, tendo relacionamento com Deus, a ponto de Deus o tomar para si. Eu imagino que Enoque um dia começou a conversar com Deus, se relacionar com Deus, e começaram a andar juntos. E saiu para uma última caminhada, para uma última conversa com Deus. E não voltou mais, porque Deus o tomou para si, o levou para si. Imagine você viver isso. Ter um nível de relacionamento com Deus. Claro que não é possível nós vivenciarmos experiências mais como essa. Mas você ter um nível de relacionamento com Deus. O justo viverá pela fé. O Evangelho faz com que você viva pela fé, com que você viva com fidelidade com Deus. Então nós entendemos que o Evangelho que moveu o coração de Lutero, que moveu o coração da Reforma Protestante, que moveu o coração de homens como John Knox, de homens como Calvino, como Zwinglio, como John Huss, que foi queimado, e tantos outros homens que deram a sua vida para que a reforma fosse adiante. O que moveu eles foi o entendimento correto desse texto. E quando Lutero entendeu a justiça de Deus, compreendeu o que Paulo estava escrevendo aqui em Romanos, ele disse o seguinte: quando eu vi a diferença, que a lei é uma coisa e o Evangelho outra, consegui vencer a barreira. Como antes eu odiava a expressão a justiça de Deus, agora comecei a considerá-la como a minha palavra mais amada e mais consoladora. E assim esta expressão de Paulo tornou-se para mim, na mais plena verdade, uma porta do paraíso. E é exatamente isso que a justiça de Deus é. Quando você entende, quando você compreende que você não tinha mérito nenhum, que você não tinha condição nenhuma de ser salvo, que você era um pecador miserável, envolto em pecados, e Cristo deu a vida para que você pudesse ser chamado filho de Deus. Quando você entende que a sua fé, a sua salvação, a sua vida não está baseada naquilo que você faz, mas está baseada na obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso te traz um sentimento de paz, um sentimento de alegria, como trouxe para Lutero. Nós precisamos ter fé nesse Cristo. Nós precisamos entender que esse Evangelho é poderoso para nos salvar. Talvez você esteja vivendo uma vida cambaleante. Talvez você esteja vivendo um cristianismo raso. Talvez você esteja nadando na superfície, esteja aderindo práticas que vão contra as verdades do Evangelho. Talvez no teu dia a dia você não haja com uma conduta digna do Evangelho de Cristo. E você não sente forças. E você não tem forças para vencer o pecado. Você até quer, mas você está preso em vícios, em atitudes, em medos. Talvez você tenha medos, o pecado traz medo. O pecado nos aprisiona de diversas maneiras. E há diversas maneiras de pecar e de falhar. Talvez você esteja se sentindo dessa maneira, enfraquecido, sem compreender como Lutero a justiça divina, ou alguma outra área da sua vida. Baseie a sua salvação em Cristo Jesus, não é na sua força, não é na força do teu braço, não é nas tuas competências, não é nas tuas habilidades, não é no teu poder de retórica, não é no teu poder de persuasão, não é no teu poder de compra, mas é no poder do Evangelho de Cristo que você vai vencer, que você vai viver um Evangelho genuíno, verdadeiro, como Paulo viveu, como Lutero viveu, como os apóstolos viveram. Nós podemos viver dessa mesma maneira.
porque o Evangelho de Jesus é poderoso para salvar. A Reforma Protestante mudou, trouxe vida, reformou, trouxe a forma de volta à igreja de Cristo, que havia se perdido no meio de tanta heresia, no meio de tanto problema. Foi o Evangelho, foi a correta compreensão do Evangelho que trouxe vida novamente à igreja. Se você tiver uma correta compreensão do Evangelho de Jesus, você vai ter vida, porque o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa presença que estamos nessa noite. Senhor, a Tua igreja por anos viveu assolada, ó Pai, com heresias, com desvios, com erros doutrinários. Mas o Senhor sempre esteve no controle. E o Senhor levantou um homem para mudar essa situação. Pai, que a nossa vida espiritual possa ocorrer da mesma maneira, Senhor. Se a nossa vida está tomada de heresias, se a nossa vida está tomada de erros, se a nossa vida, ó Pai, está deformada pelo pecado, o Senhor também levantou um homem, e esse homem foi levantado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida, ó Pai. Esse homem nos justificou, esse homem nos regenerou, esse homem nos santificou, esse homem nos deu vida, é o Teu Filho Jesus, ó Pai. Permita, Senhor, que o poder do Evangelho de Cristo Jesus penetre a fundo no coração de cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite, ó Pai. Que nós possamos ser tocados, renovados, Senhor, pelo entendimento da salvação, pelo entendimento da justificação, pelo entendimento, ó Pai, que é somente através da cruz de Cristo que nós podemos ter vida, Pai. Nos traz essa força, Senhor, para que possamos viver de maneira digna do Teu Evangelho, ó Pai. Nos traz essa força, Senhor, para que possamos viver gratos, ó Pai, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz. Assim nós oramos a Ti. No santo nome do Teu Filho Jesus é que pedimos estas coisas. Amém.